Olá, irmãos, graça e paz. Uma boa noite a todos. Nesse momento, nós estamos transmitindo a nossa pastoral e o nosso objetivo é abençoar a sua família, o nosso objetivo é edificar a sua família com a palavra de Deus. E nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus esse momento. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo de celebração, esse tempo de edificação, quando seremos ministrados pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra maravilhosa. Que cada família que acolhe esta mensagem neste momento seja abençoada e edificada por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Também queremos Te louvar pela a presença dos nossos irmãos que estão no nosso trabalho de vídeo, de imagem e também de som, e também na área de música, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Lá, irmãos, para hoje, nós temos a participação especial do nosso irmão Rafael Henrique. O Rafael é membro da ICPI, de Águas de Lindóia, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional de Águas de Lindóia. Gentilmente aceitou o nosso convite de trazer a sua música maravilhosa para acompanhar a nossa transmissão online. Deus abençoe o Rafael, Deus abençoe a sua esposa Valéria. Um grande abraço também ao pastor André, que abençoou a visita dos irmãos à nossa igreja. Deus abençoe.
Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, o seu aplicativo no celular. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10. Nós vamos então fazer a leitura do texto. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero orar com você nesse momento, clamar a edificação do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, cremos que o Senhor há de falar a cada coração, mesmo aqueles que estão desanimados, distantes, estão abatidos, até passando por uma crise depressiva. O Teu Espírito Santo há de tocar nesta hora. Cremos nisto e cremos na edificação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar o tema da palavra de hoje, uma mudança radical, exatamente isso, uma mudança radical. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para a sua vida? E o propósito, em primeiro lugar, é este, é uma mudança na sua vida radical. Isso começa com a ação do Espírito Santo e da graça de Deus que é derramada na sua vida. Como sabemos, muitas situações podem influenciar as nossas escolhas, ou influenciar o ser humano em suas escolhas, e essas situações podem ser situações boas e situações ruins. Podem ser situações positivas e situações negativas. No entanto, quando eu falo de uma mudança radical, eu estou tentando pensar nesta mudança para um lado positivo, e no caso nós vamos chamar isso de conversão. No caso, essa mudança radical é uma mudança de atitude completamente na sua vida. No entanto, por certas influências que sofremos de pessoas, ou de atitudes de pessoas, ou até de ideias, muitas pessoas são levadas a terem essas influências destrutivas na sua vida, como é o caso dos vícios. Em modo geral, drogas, álcool, influência de amigos e até influências que parecem ser benéficas acabam sendo influências negativas. Eu estou falando sobre influência porque
quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele está pensando nessa igreja de Tessalônica, que é uma região da Europa. Quando o evangelho chega na Europa, é na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros, Timóteo e Silas, obviamente, quem narrou Atos foi Lucas, e então, aquela segunda viagem missionária é uma viagem atípica, porque na visão de Paulo, ele deveria ficar ali pela Ásia, mas o Senhor o direcionou para chegar na Europa. Tá. Em Tessalônica, e a gente pode verificar isso lá em Atos capítulo 17, conta essa história de como o evangelho chegou a Tessalônica. Precisamente 3 sábados, cerca de, vamos aqui usar 21 dias, 3 semanas, o evangelho chegou em Tessalônica e as pessoas foram impactadas pelo amor e pela graça do Senhor ali na cidade de Tessalônica. Em Atos capítulo 17, há um episódio que Paulo e seus companheiros chegam e vão nas sinagogas e começam a ensinar, e eles ensinam que Jesus é o Messias, e isso eles vão explicar fundamentado no livro dos profetas, em todo o ensinamento bíblico. Então muitas pessoas foram impactadas com esse ensino, e o Espírito Santo transformou essas pessoas, e alguns não eram judeus, alguns eram apenas simpatizantes, mas alguns eram extremamente idólatras, adoravam deuses estranhos, e todo esse pessoal recebe o evangelho. Mas isso tem um preço e tem um resultado negativo. Um grupo de judeus que não gostou da pregação, juntou um grupo de gente, diz o texto lá de Atos, da malandragem, e foram lá na casa de Jason, um cara que tinha se convertido fazia poucos dias, e o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam lá, mas tinham saído, e eles pegam Jason e levam Jason para o meio da praça para julgar, e até ele é julgado, mas ele não é espancado, ela tem que pagar uma fiança para ser liberto. É uma perseguição ao nome do Senhor Jesus e ao impacto da transformação que o evangelho fez só em 3 semanas. Imediatamente, Paulo e seus companheiros seguem para Bereia, uma outra cidade muito próxima, e ali também o evangelho vai impactar, tanto que os judeus que mandam prender os novos convertidos, eles dizem: olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Então, esse evangelho, ele declaradamente é o evangelho que traz o transtorno no sentido positivo. Embora os judeus observassem isso do ponto de vista negativo, o transtorno causado pela pregação do evangelho é transformação de vida. Por isso nós dissemos uma mudança radical. E eu, olhando para esse texto, eu vou encontrar algumas pistas sobre essa mudança radical. Em primeiro lugar, a maior mudança do mundo ocorre quando as pessoas deixam a idolatria. Observe o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus. Bom, a primeira coisa que eles resolvem deixar é a idolatria. Agora vamos visitar essa região ali da Europa, a região de Tessalônica. Estava muito próximo ali um monte que era chamado Olimpo, que era dedicado aos deuses, e principalmente onde o Zeus era adorado. Bom,
E eles estavam adorando muitos deuses, deuses domésticos, deuses feitos com as próprias mãos, tinham vários altares, e eles deixam tudo de lado quando eles compreendem que há um único Deus, que é revelado através de Jesus, e que esse Jesus salva. Portanto, eles deixam esses deuses, eles se entregam a um Deus vivo e verdadeiro, diz o versículo 9, e o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eles sacrificavam até então para um ídolo, para um Deus doméstico. Será que esse sacrifício é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Mas, na verdade, o que eles faziam é que, quando eles sacrificavam aos ídolos, eles sacrificavam a demônios. O próprio apóstolo Paulo, lá na frente, falando à igreja de Corinto, já lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, e até o 22, ele diz assim: não quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúmes ao Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então o apóstolo Paulo está confrontando a prática de idolatria lá da igreja de Corinto. Mas no caso aqui de Tessalônica, a primeira atitude, isso em 3 semanas, eles recebem o evangelho, já mudam de atitude, e a primeira atitude de mudança é que eles abandonam os ídolos e passam a servir o Deus verdadeiro. É claro que, quando eu falo de ídolos modernos hoje, muitas pessoas, elas se adaptaram às liturgias das igrejas, quer seja uma igreja tradicional, quer seja uma igreja pentecostal, quer seja uma comunidade alternativa. Elas se acostumaram com os cânticos, se acostumaram com levantar a mão, com chorar, com orar, com gritar, mas na verdade também cultivam a adoração pessoal aos seus ídolos. Passam a venerar as suas tradições religiosas, têm um amor exagerado às suas tradições, aos bens, são materialistas, e também acabam adorando as pessoas. Nós entendemos que em muitas denominações a figura do líder tem substituído a figura de Deus. O líder passa a substituir até a Jesus Cristo, o seu propósito. E a Bíblia nos ensina que tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo que toma o lugar do Senhor é absolutamente idolatria. E observem bem que lá na Bíblia conta a história, em Gênesis capítulo 22, de Abraão, que tem um sonho de ter uma família numerosa. Deus tinha lhe dado promessa e finalmente ele tem um filho chamado Isaque. E depois que tudo está bem na sua vida, Deus diz: olha, pega teu filho, leva lá no monte Moriá e sacrifica para mim. Ou seja, mata Isaque, corta o seu pescoço, derrama o seu sangue, queima o seu corpo para que a fumaça suba até mim. E Abraão obedeceu e foi levar o seu filho. E quando ele estava para imolar o seu filho, Gênesis capítulo 22 diz que Deus interviu e mostrou um cordeiro para que ele fizesse o sacrifício. Ele disse: agora eu sei que tu me temes, não tem nada mais, ninguém é mais importante na tua vida do que eu. Eu sei que tu não me negaste o filho a quem tu amas. Então, nesse caso, Abraão estava sendo testado no centro da sua vida, no centro das suas emoções, o seu filho Isaque. A Bíblia também conta a história de um homem que queria seguir a Jesus, mas ele dizia conhecer toda a lei, todos os mandamentos do Senhor. No entanto, quando Jesus diz: você deve vender todos os seus bens, distribuir aos pobres e me seguir, diz o texto, na narrativa de Marcos,
que ele saiu daquele lugar muito triste porque ele possuía muitos bens. Então, na verdade, Jesus não estava interessado em seus bens. Jesus estava interessado na sua disposição de abandonar um ídolo na sua vida. Eu faço a seguinte pergunta para você: quais são os seus ídolos? Quais são os altares que você tem preservado na sua vida? Bom, se em primeiro lugar essa mudança radical começa com um abandono dos ídolos, em segundo lugar, diz o texto que essa igreja de Tessalônica abandonou para quê? O que ela fez? Deixou os ídolos, converteu-se a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Observe que a maior mudança do mundo ocorre quando nos voltamos para Deus, e isso motivados pelo Espírito Santo, com o propósito de servi-lo. Versículo 9. Sabe, o ídolo é morto. Por que o apóstolo Paulo, conversando com esta igreja, ele está falando o Deus vivo e verdadeiro? Porque ele está confrontando a cultura daquela região. Ele está confrontando os deuses do Olimpo, ele está confrontando a prática de idolatria. Ele diz: estes deuses são ídolos, e são ídolos porque são deuses mortos. Lá no Salmo também usa uma expressão que esses ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, e têm os pés, mas não andam. Então até diz que você vai se tornar semelhante a ele se você insistir em servir a esse Deus morto. Então, esse grupo de irmãos de Tessalônica, eles têm uma marca de fé: servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não importa onde estejamos, você é um cabeleireiro, você é um funcionário do banco, você é um vendedor, você é um balconista, você é um malharista, você é um médico, você é um professor, uma professora, você é uma enfermeira, um enfermeiro, você é uma médica, não importa, você cuida da limpeza urbana, você é um político, não importa o ambiente aonde você se encontre, a palavra de Deus nos desafia que devemos servir a Deus vivo e verdadeiro aonde nós estamos. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, depois de dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé, lá no versículo 10 desse capítulo 2 diz que nós somos chamados pelo Senhor para andar nas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, você quer servir a Deus, não é fazer as boas obras para você chegar ao céu, mas se você entregou a sua vida ao Senhor, sirva ao Deus verdadeiro. Faça as obras que Deus tem para a sua vida. E aí faça a seguinte pergunta: Senhor, há algo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, aqui onde eu estou, na minha malharia, ou na minha loja, ou no meu trabalho de tecelão, ou no meu trabalho de limpeza, alguma coisa, Senhor, que eu possa fazer em Teu nome para Te servir? E Deus vai te responder: sim, todos os dias você deve me servir nesse contexto de trabalho seu. Em Tiago, encontramos a seguinte expressão, Tiago 4,17. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não o faz, está pecando. Portanto, se temos um compromisso com Deus e
sabemos que temos que cumprir esse compromisso e o não cumprirmos, de fazer o bem nesse caso, estamos em pecado. Eu não conheço uma só pessoa na minha vida cristã, olha que eu já tenho muitos anos de conversão, muitos anos que eu tenho um compromisso com Deus, e só de ministério pastoral são 32 anos, e só de pregação que eu tenho feito na palavra de Deus, eu tenho mais de 40 anos de ministração da palavra, porque eu comecei a pregar a palavra do Senhor, era muito jovem, ainda era um adolescente, mas eu não conheço ninguém que diga: Senhor, eu quero te servir, e que Deus se recuse a usá-lo como instrumento, e que Deus se recuse a usar essa pessoa. Mas Deus está ansioso para te usar, Deus está ansioso para te encher com o Espírito Santo, Deus está ansioso para colocar dons na sua vida, para ministrar os dons espirituais na sua vida, para lhe fazer produzir frutos para a sua vida, frutos para a glória do Senhor. Deus está ansioso para fazer de você um servo fiel. Eu não conheço realmente alguém que tenha dito para Deus: eu quero te servir, e que Deus não tenha desejado usar esta pessoa. Você não tem ideia quem sou eu. Eu hoje tenho facilidade de ministrar a palavra de Deus, tenho facilidade de testemunhar do amor do Senhor, mas a minha vida não foi o tempo inteiro desta maneira. Quando eu era um garoto apenas, eu era muito tímido, muitas vezes o professor, os colegas de escola não sabiam o timbre da minha voz, porque eu entrava muito quieto, não gostava de estar num ambiente com muita gente, e eu realmente era um garoto muito tímido. Eu não teria ideia que Deus queria me usar, ministrando a palavra dEle. Há muitas pessoas, e agora sobretudo através dos meios de comunicação, onde tem umas redes sociais e a transmissão online, eu não tinha ideia. Mas Deus tinha planos. Eu não sabia. Mas ao longo dos anos o Senhor foi revelando, o Senhor foi modelando, e como Ele quer modelar a vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Deus está interessado em encher a sua vida de propósito. É só você olhar no espelho e você diz assim: caramba, Senhor, que obra é essa que o Senhor está fazendo em mim e através da minha vida? Talvez você se assuste como eu me assustei um dia me olhando no espelho e olhando: eu não acredito que eu fale com fluência hoje, que eu ministro. É claro que eu ainda tenho as minhas limitações, no entanto, Deus tem usado, aleluia. O maior serviço a Deus que fazemos é amando e demonstrando esse amor às pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, essa segunda ideia, em primeiro lugar, a maior mudança no mundo ocorre quando as pessoas deixam a idolatria. Quando as pessoas assumem um propósito de servir ao Senhor, Deus vive verdadeiro. E em terceiro lugar, a maior mudança da minha vida acontece quando as nossas expectativas passam a ser centradas no senhorio de Cristo, em Jesus Cristo. E olha o que diz o texto: e para aguardar, versículo 10, dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. E observe bem também lá no versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro sinal de uma mudança radical na vida de uma pessoa acontece quando as pessoas olham para o futuro
de um outro ângulo, de uma nova expectativa. E essa expectativa agora é centrada em Jesus. Naquela época de Tessalônica, e a filosofia grega estava em volta, em voga, e todos eles tinham conhecimento, e a adoração dos deuses do Olimpo era muito comum, até a adoração de algumas autoridades, alguns imperadores. Bom, naquele momento, a concepção da vida que a pessoa vivia e morria e simplesmente acabou. Havia um grupo até que acreditava que a pessoa voltava depois num outro tipo de corpo. Bom, mas não era isso que agora os irmãos de Tessalônica acreditavam. Diz o texto que eles esperavam do céu a Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo que os livra da ira vindoura. Versículo 10. Antes eles eram pessoas sem esperança, sem expectativa nenhuma. Agora, você imaginou uma pessoa que não crê na eternidade? Você imagina uma pessoa que não crê, que tem um encontro com Deus quando ela morre, ou que ela deixa essa terra e que ela vai, se Deus a chamou, ela vai viver eternamente com o Senhor? E é claro que o apóstolo Paulo havia ensinado muito bem aquele grupo de irmãos. Que eles agora estão dizendo, estão declarando, e todos conheciam a declaração: nós cremos na eternidade. Eles sabiam muito bem que todo o que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, e eles sabiam disso. É como se encarnasse o ensino de João 3,16. É como se encarnasse o ensino de João 6,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eles criam nessa expectativa. A nova esperança, a nova visão do futuro era a eternidade com Deus. Aleluia. O terceiro sinal dessa mudança radical é quando nós olhamos para o futuro e entendemos que lá na eternidade viveremos com o Senhor. Quando eu falo nessa expectativa do futuro, e agora, sobretudo nesse momento da pandemia, quando a Covid tem assaltado as famílias, milhares de pessoas são ceifadas. Quem não tem esperança não pode olhar para o futuro e entender o propósito de Deus em acolher os nossos amados, aqueles que perdemos. Quem não tem essa expectativa no futuro não pode entender que Deus está no controle de tudo isso. Mas esses irmãos de Tessalônica viviam sem esperança. Mas 3 semanas de ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo derramou graça na vida dessas pessoas. E elas passaram a ter uma nova visão do futuro. E diz o texto, e eu vou voltar um pouquinho no versículo 3, dizendo que esses irmãos se tornaram modelo. Versículo 6 diz assim: com efeito vos tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Ou seja, o evangelho ali estava repercutindo, o evangelho dali estava sendo irradiado, estava florescendo, porque o Espírito Santo estava usando aquela igreja como uma igreja modelo, como um grupo de cristãos modelo.
porque eles agora passaram por uma mudança radical quando abandonaram os seus ídolos. Quando, independentemente de perseguição ou não, passaram a servir ao Senhor em tudo o que faziam. E quando olhavam para o futuro, independentemente das tragédias que iam acontecer, eles criam na eternidade com Deus. Se eu voltar um pouquinho na história de Atos, eu vou encontrar o próprio apóstolo Paulo passando por essa mudança radical. Lá no capítulo 9 de Atos, e isso após Paulo ou Saulo consentir na morte de Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, que foi apedrejado, Saulo então ele vai para Damasco para prender os cristãos, e ele pede uma carta de autorização para isto. Mas no caminho de Damasco, uma forte luz o derrubou, e ele ouviu no meio dessa luz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues? Então aquele homem está sendo alcançado pela graça de Deus, e aquele Saulo, ele vai para a casa de um irmão, e todos têm medo dele, porque agora ele é um cristão, mas ele está cego, e Ananias é chamado por Deus para batizá-lo, para que ele recuperasse a vista, e a partir daquele momento ele é discipulado por Barnabé, e depois enviado para evangelizar os povos não alcançados. Isso é uma mudança radical. Paulo perseguia a igreja, e no entanto o Senhor o alcançou com a sua graça, e ele passa a ser perseguido. Ele é transformado, assim como os cristãos de Tessalônicas, em 3 semanas, viveram intensamente um novo estilo de vida, pagando o preço pelo discipulado cristão. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são as decisões, as influências que você tem recebido ao longo dos anos, ou neste momento talvez você seja um cristão que esfriou na fé, ou com uma depressão, ou com um desânimo espiritual, cansou de ver as lives, as pregações, é tanta gente pregando que você não consegue mais ver nada, então você resolveu viver a sua vida. Eu quero dizer que Deus tem um propósito para a sua vida, e quer fazer de você um cristão, uma cristã, modelo, a ponto do Evangelho repercutir através da sua vida. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos ouvir.
Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, lembrando desta palavra que acabamos de receber, que esta palavra não retorne vazia, mas que ela encontre no nosso coração, no seu coração, no meu coração, sempre um espaço, e que o Espírito Santo confirme a direção desta palavra. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui que tenho recebido, nós vamos orar, agradecer a Deus pela cirurgia da nossa irmã Vivian, que foi muito bem, já está em casa, sendo cuidada pelo seu esposo, pela sua mãe, que Deus abençoe. Vamos continuar orando pelo Miguel, sobrinho da nossa irmã Alessandra, que está com todo o tratamento, é um bebê, que Deus abençoe. Vamos continuar orando pela recuperação da Maria Comune, irmã da Alessandra, que também passou por cirurgia, que Deus também abençoe. E pela cirurgia do nosso irmão César, esposo da Elaine Andrada. Vamos orar por ele. Ele está nessa expectativa da cirurgia há muito tempo. Vamos orar. Ó Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Te louvamos também pela participação do nosso irmão Rafael Henrique e a sua bondade em aceitar o nosso convite e participar da nossa transmissão. E agora devolve ele através de bênção a sua vida, a vida da sua esposa Valéria. Em nome de Jesus, também queremos orar nesse momento e agradecer pela cirurgia da Vivian, Pai. Te louvamos porque tudo está bem, ela está se recuperando. Leva a tua bênção sobre ela, sobre o seu esposo, sobre a sua mãe que está cuidando, que todas as preocupações sejam realmente colocadas aos pés da cruz. Também submetemos a Ti a cirurgia do César, a nossa preocupação com o nosso irmão, sua esposa, Elaine, que o Senhor os abençoe. Abrevia, Senhor Deus, essa cirurgia e restaura por completo a sua saúde. Entregamos também a recuperação do Miguel, este bebê que está se tratando, já passou por um tratamento cardíaco, agora que o Senhor recupere totalmente. Cuida, Senhor Deus, também nós queremos abençoar a Maria Comune, recupera, Senhor Deus, sobretudo agora nos passos que ela dará de tratamento, a continuidade após a cirurgia. Senhor, vai à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre o Anderson, ó Pai, o nosso irmão que também tem sérios problemas cardíacos e precisa de transplante, está na fila, que o Senhor cuida dele, Senhor, sustenta o teu servo em nome de Jesus. Queremos agradecer também pela cirurgia do Henrique, aquele jovem que passou por um transplante cardíaco, e que o Senhor também conforte a família do doador. Nós sabemos a dificuldade que é esse tipo de doação, e uma família está enlutada, conforta essa família. Mas também, Senhor Deus, recupera o Henrique e que esse órgão não tenha rejeição ao seu organismo. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor recupere totalmente este jovem. Nós entregamos, Senhor Deus, esta igreja nas tuas mãos. Nós entregamos estas famílias nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te pedimos e nós agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz sempre, todos os dias, até que Cristo venha. Um grande abraço a você, meu irmão, um grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor.